Fala galera, beleza? Marcelo de volta, mais um X1 e voltei porque o assunto de hoje é muito importante e eu acho que é fundamental que a gente se discuta, debata e repasse a maior quantidade de informação possível sobre isso, que é o Mais Médicos que o governo está implantando no Brasil, né? Todo esse auê aí de trazer médico de fora. Peço desculpas pelo enquadramento que não está muito bom, a qualidade do vídeo também não vai ser muito boa, mas nesse caso o recado é muito mais importante do que a edição, então vamos assim mesmo. É muito provável que você tenha visto que o governo está implantando esse Mais Médicos aí, né? Que é uma política do governo para trazer médicos formados fora do Brasil, de vários países aí, principalmente de Cuba, para enviar para regiões remotas ou para cidades pequenas do interior, enfim, locais onde há uma escassez de médico no Brasil, né? É muito importante esclarecer em primeiro lugar que não falta médico no Brasil. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Quem fala isso para justificar esse programa do governo está mentindo, está enganando você, né? Segundo a OMS, o número ideal de médicos, assim, a quantidade de pessoas que um país tem que ter para cada médico formado é de 1 para 1000, né? Ou seja, a cada 1000 pessoas que existem naquele país você tem que ter um médico capacitado. E no caso do Brasil a gente tem 50% a mais do que o necessário, né? A gente tem 1,5 médico para cada 1000 brasileiros. Então, em primeiro lugar, você dizer que falta médico no Brasil já é uma mentira a partir daí, porque não falta médico no Brasil. O grande problema, na verdade, é que os médicos eles estão muito concentrados. Então você tem muito médico em capitais, em regiões metropolitanas, em cidades grandes, e você não tem médicos suficientes nas áreas mais remotas, na Amazônia, enfim, na região norte, região centro-oeste, nordeste, em alguns lugares aí. Mas o que o governo está fazendo é dar a entender para a população de que só não tem médico nesses lugares porque os médicos não querem ir. Isso também é mentira. Pare para pensar. Veja se em qualquer localidade dessas aí, onde não tem médico suficiente, veja se falta juiz, se falta procurador, esse tipo de coisa. Não falta. Por quê? Porque os advogados, os juízes, enfim, os procuradores, eles têm regulamentado vários benefícios que os médicos não têm. Então, eles têm plano de carreira, eles têm essa questão do concurso público, de você ir para o interior, mas eles já sabem que depois de um certo tempo eles vão poder pedir transferência para outro lugar. Então existe uma rotatividade, o cara não vai para uma cidade na Amazônia passar o resto da vida dele lá. Ele vai passar um período de tempo e após aquele período de tempo ele vai ganhar o direito de poder se deslocar para outra cidade. E com o médico não existe isso, né? Na verdade não existe plano de carreira, não existe nada desse tipo de regulamentação que estimule o médico a se deslocar, a sair de perto da família, muitas vezes abandonar filho, esposa, enfim, amigos, toda a estrutura que ele tem ali próximo a ele, para se deslocar para uma região remota para trabalhar lá e em troca não receber nada. Porque assim, médicos também são pessoas, também são seres humanos, eles têm os mesmos direitos e garantias que qualquer brasileiro. Ou pelo menos deveriam ter, mas o governo, ao que parece, não acredita nisso. O governo acha que médicos são meras ferramentas do PT, enfim, para manipular a cabeça da população. Também tem muita gente chamando os médicos de mercenários, de filhinho de papai, esse tipo de coisa, porque médico é rico, médico ganha bem. De fato, o médico ganha bem, mas se você parar para pensar, é uma coisa justa, porque os cursos de medicina bons são altamente concorridos e não é qualquer um que consegue entrar, muito menos que consegue ir até o fim, porque o curso de medicina é muito desgastante, é muito puxado e muito difícil, né? E é aquela coisa, não é só o curso de medicina, ainda tem a especialização depois, residência, enfim. Quando um médico sai da faculdade, ele não para de estudar, ele continua sempre melhorando, se especializando, porque a medicina vai mudando, novas drogas vão surgindo, procedimentos, enfim.
Então, não adianta você associar o médico exclusivamente a dinheiro, porque o médico também tem conta para pagar, aí é aquela coisa, o médico também paga impostos, muitos impostos, na verdade. Então, é mais do que justo que médicos pleiteiem um salário digno, um salário justo, enfim, não existe motivo nenhum para você subtrair esse direito do médico de buscar o que é melhor para si, que é o que todo mundo faz. Conheço gente que mudou de emprego, saiu de emprego de muitos anos para ir para outra oportunidade ganhando R$ 200 a mais, porque aqueles R$ 200 ali fariam diferença para a pessoa. Então não adianta as pessoas taxarem médico de mercenário, porque eles estão buscando o que é melhor para eles, o que é melhor para a família deles, enfim. E o que mostra que médicos não são mercenários é que, mesmo com salários astronômicos, eles não estão querendo ir para esses interiores, eles não estão querendo ir para cidades remotas e para esses locais muito distantes, simplesmente porque não existe a menor condição de trabalho, não existe infraestrutura. Então o governo está importando médicos aí com a alegação de que falta médico, mais médicos, e além de ser uma mentira, como eu já disse, porque não está faltando médico, a prova de que os médicos não trabalham só por dinheiro é que, mesmo com salários altos, eles não estão se deslocando dos centros para os interiores. Porque você chega nesses locais, não tem remédio, não tem uma linha de sutura para fazer uma costura no ferimento, não tem gás, não tem soro, não tem leito, não tem máquina de raio-x, não tem nada assim. Então, quem é que consegue trabalhar sem um mínimo de dignidade e, pior, sem um mínimo de condições, de ferramentas necessárias para poder exercer a profissão dele? Né? Porque é como você pegar um carpinteiro, colocar o cara com um monte de madeira na frente dele, pedir para ele fazer um móvel, não dá prego, não dá serrote, não dá martelo, não dá nada disso. Então o cara não vai conseguir fazer. Então com o médico é a mesma coisa. Então essa história do governo de trazer mais médicos, justificando que está faltando médico, é uma manobra puramente eleitoreira, porque sempre se precisou de investimento na saúde. Mas a partir do momento que o povo foi para a rua, começou a se manifestar, começou a protestar, né, reclamar da situação do país, e a popularidade da Dilma foi lá para baixo, magicamente esse plano de se trazer médicos de fora apareceu, e a popularidade dela já subiu, porque as pessoas simplesmente se apegam ao fato de que, como o governo está espalhando por aí, fazendo propaganda, vai ter mais médicos. Outra coisa absurda que está rolando é que, se o programa é mais médicos, não pode ser feito o que muitas cidades estão fazendo. Porque os médicos que são trazidos pelo programa Mais Médicos são subsidiados pelo governo federal. Então o que é que as prefeituras estão fazendo espertamente? Elas estão demitindo os médicos que trabalham sobre a infraestrutura da prefeitura para trocar pelo médico do Mais Médicos. Porque aí a receita que vai pagar esse médico vem do governo federal. Então gera uma economia de dinheiro para a prefeitura. Sabe-se lá para onde vai esse dinheiro, mas enfim. Então o programa não é mais médicos, é trocar 6 por meia dúzia, né? E com um agravante aí, porque o médico que está trabalhando nessas prefeituras, nesses locais, ele é um médico formado no Brasil e que teve que atender aos critérios brasileiros para poder estar apto a trabalhar nesses locais. E esses médicos que estão vindo de fora não estão fazendo o Revalida, que é uma prova que eles são obrigados a fazer, pelo menos quando é uma situação normal, quando não é uma situação onde o governo passa por cima da Constituição, que é o que o governo está fazendo, eles são obrigados a fazer uma prova de revalidação de diploma. Isso tem em qualquer país. Se um médico brasileiro quiser ir trabalhar fora, no Canadá, enfim, na Austrália, em qualquer lugar, ele é obrigado a fazer essa prova de equiparação para equalizar o currículo dele com o daquele país. E os médicos que estão vindo de fora não estão fazendo essa prova. Eles não estão tendo que passar pelo exame que vai atestar que esses médicos são qualificados para atender no Brasil. Isso é um absurdo sem tamanho. Estão passando por cima das leis. E o caso mais agravante de todos é o dos médicos cubanos, que, como vocês sabem, Cuba é um regime de ditadura, que é governada pelos irmãos Castro, né, há mais de, 50 anos. E a grande maioria dos médicos que estão vindo para o Brasil são médicos que vêm de Cuba, né, com formação lá em Cuba. Não necessariamente cubanos, mas a maioria cubanos. E isso mostra claramente o modus operandi do PT, que o PT sempre se declarou aliado, sempre se declarou
fez o Brasil passar como um país amigo de todas as ditaduras aí que acabaram ou que estão ainda operando no mundo, né? Egito, Síria, Irã, Cuba, enfim. Lula sempre apareceu abraçado com esses líderes aí. Nunca fez questão de negar que o Brasil era alinhado com países onde o povo é oprimido por uma ditadura, né? E basicamente o que o PT está fazendo com isso é financiar a ditadura cubana. Porque cada médico vai custar ao Brasil 10 mil reais por mês, né? E, salvo engano, são 4 mil médicos cubanos que estão nesse projeto aí. E o pior de tudo é que o dinheiro não vai para os médicos cubanos, né? O Brasil vai pagar o governo cubano pela mão de obra e uma fração mínima desse dinheiro vai retornar para os médicos em forma de salário. Então isso é outro problema sério que o governo está ignorando as leis, rasgando a Constituição brasileira, porque trabalhadores que estão no Brasil devem ser regidos pela lei brasileira. Então, se esses cubanos estão vindo para o Brasil, eles devem ser regidos pela CLT, enfim, pela lei trabalhista brasileira, não pela ditadura cubana. Além de financiar a ditadura cubana, o Brasil abre as pernas para essa ditadura, né? E pior, esses médicos cubanos ainda ficam no Brasil em regime de cárcere privado. Eles ficam nas instalações onde eles vão dormir, enfim, ficar, e não podem sair sem autorização, não podem ter nenhum relacionamento íntimo, não podem viajar, não podem fazer nada disso. Então, como as pessoas estão mostrando, é praticamente um regime de semi-escravidão, né? Eles estão sendo negociados, é gente sendo negociada entre países, né? Não é terceirização de mão de obra, é negociação de pessoas isso, né? Se fosse terceirização de mão de obra, os cubanos que viriam para o Brasil iam ter todos os direitos que um outro médico de outro país que está vindo para cá tem. Pedir a cidadania, poder se casar, receber o salário integralmente, poder se deslocar livremente pelo país, e eles não podem fazer isso, né? E muita gente fica querendo dizer que é porque eles aceitam, porque eles são solidários, eles não pensam em dinheiro, enfim, nada disso, tem nada disso. O problema é que você como médico, você como cubano fazendo qualquer outra coisa, mas usando o exemplo dos médicos em Cuba que ganham 100 reais por mês, sair de uma ditadura onde você vive na miséria ganhando essa merreca, qualquer coisa que lhe oferecerem vai parecer melhor e mais atrativo do que você continuar morando lá. Então por isso que eles não pensam duas vezes. Se 10% do salário desses 10 mil chegar na mão deles, R$1.000 é 10 vezes mais do que eles estão ganhando lá, né? E aqui eles vão poder consumir, que é o que eles não podem fazer lá. Então fica fácil entender porque existe tanto médico cubano querendo vir para cá. Porque Cuba tem quase 6 médicos por 1.000 habitantes. Eles têm 6 vezes mais médicos do que a OMS recomenda. Então existe uma mão de obra extremamente ociosa de médicos, né? Um mercado extremamente saturado de médicos lá na ilha. Com relação aos médicos brasileiros, o que eles fizeram, alguns poucos, né, que se reuniram para vaiar médicos que vieram pelo programa Mais Médicos, para xingar, ofender cubanos que vieram, isso é uma babaquice sem tamanho. Isso é uma palhaçada, uma coisa ridícula assim que chega a dar nojo, né? Então assim, não tomem toda a classe médica, todos os médicos brasileiros, por esse pequeno número de imbecis que, apesar de terem formação de alto nível, são gente com cérebro do tamanho de uma ameixa, né? Porque é como você se sentiu ofendido quando a TV falou que manifestação era vandalismo, porque você tinha 20 ou 30 vândalos ali fazendo quebra-quebra e 50 mil pessoas andando pacificamente e tomando bala de borracha por conta daqueles 20 ou 30. Então é a mesma coisa. Não é para você pegar os médicos e dizer que todo médico é mercenário, todo médico é filho da puta, todo médico é escroto, porque uma pequena parcela desses médicos fez um absurdo, uma barbaridade dessa, que é ofender e agredir verbalmente, enfim, pessoas, colegas de profissão, principalmente vítimas de uma ditadura escrota que está aí reinando há mais de 50 anos. Então, para resumir, as grandes falhas desse programa Mais Médicos são as seguintes. Primeiro, é uma manobra eleitoreira.
há muito tempo que se precisa melhorar a infraestrutura, melhorar a quantidade de médicos nos interiores, nas áreas remotas, e nunca foi feito nada. Só fizeram agora porque a popularidade da Dilma nunca teve tão baixa depois das manifestações. Né? Então, a primeira grande falha é essa. É uma mera manobra para conseguir voto para a eleição do ano que vem, para perpetuar o PT no poder. A segunda grande falha é que os médicos estão sendo isentados de fazer o revalida. Eles não estão precisando fazer a prova de revalidação de diploma, então estão colocando no Brasil médicos que a gente não sabe se são devidamente capacitados e qualificados para exercer a profissão da medicina aqui no Brasil. E eu acredito que muito disso é porque, justamente pelo fato de eles irem para as áreas remotas, onde não tem médico, enfim, onde falta a quantidade de médicos desejada, eles só estão fazendo isso porque são áreas carentes. E o Brasil tem muito essa cultura do melhor do que nada. Então, assim, é melhor pegar um médico que a gente não sabe de onde ele veio, não sabe qual é a qualificação dele, não sabe qual é a qualidade dele, e jogar lá, do que deixar sem médico. Né? Então, assim, é assim que os políticos pensam, é assim que as pessoas carentes pensam, porque realmente a situação delas é trágica. Elas você até entende, mas os políticos não. Né? E outra grande falha é essa, eles não estão fazendo revalida. No caso dos cubanos, eles estão ficando em cárcere privado. O Brasil está financiando a ditadura cubana, o que é um negócio assim, uma das maiores vergonhas da história do Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Outra grande falha é que, como os médicos são financiados pelo governo federal, os médicos mais médicos, as prefeituras estão demitindo médicos que exerciam bem a profissão, que passaram pelo revalida ou que fizeram faculdade no Brasil, estavam aptos a exercer a profissão, para substituir pelos médicos do mais médicos, porque a receita vem do governo federal. Então está sendo um trocar um 6 por meia dúzia. Isso já se espalhou pelo Brasil, já tem várias prefeituras fazendo isso. Se você duvida, tudo isso que eu estou falando aqui vai ter vários links ali na descrição para você ver de onde estão vindo as informações. Então o programa Mais Médicos está se tornando mesma coisa, mais do mesmo, porque as prefeituras estão demitindo para se isentar de pagar os médicos, porque a receita vem do governo federal. Outra mentira absurda é dizer que falta médico no Brasil, como eu já falei. Tem aí dados oficiais falando que o Brasil tem mais de 1,5 médico por 1000 habitantes, então é 50% a mais do que a OMS recomenda. Então não falta médico no Brasil, falta dignidade para esses médicos, falta condições de trabalho, porque para onde esses médicos estão indo, trabalhar no SUS, é aquela coisa, não tem hospital, não tem remédio, não tem infraestrutura, né? Eu conheço gente que trabalha no SUS e o quarto onde os médicos descansam tem rato no banheiro, os leitos não tem ar-condicionado, não tem, sabe, não tem gerador no hospital, enfim. É uma situação de caos total na saúde brasileira. E não adianta de nada você enviar esses profissionais para sofrerem junto com as pessoas que já estão lá sofrendo, sem dar o mínimo de dignidade, condições de trabalho e infraestrutura. Ninguém quer trabalhar desse jeito. Você que trabalha aí, sei lá, numa capital qualquer, em São Paulo, por exemplo, que está falando que médico é mimado porque não quer ir para o interior do Brasil, eu pergunto, por que você está na capital? Porque independente da profissão que você exerça, interiores, enfim, áreas isoladas sempre vão ter carência de profissionais, todo tipo de profissional. Então, o que é que você está fazendo aí na capital? Você está procurando o que é melhor para você, ficar perto da sua família, buscar o que você sempre almejou na sua vida. Então, médico não é diferente. Então, dizer que médico não vai porque é mimado é outra grande mentira, um verdadeiro absurdo e um desfavor a esse problema imenso que o Brasil está passando. E se você está ignorando esse problema porque você tem plano de saúde, você tem condições de ter um atendimento médico decente, hospitais particulares, tudo isso, mude seu comportamento. Você precisa tomar partido disso, você precisa se manifestar e ter uma posição definida sobre isso, porque esses médicos estão sendo financiados pelo governo federal com os seus impostos. Então você paga plano de saúde, na verdade, porque o governo não usa os seus impostos para lhe prover uma saúde de qualidade. Então você é onerado duplamente, porque você, além de financiar a saúde pública com seus impostos, você ainda tem que pagar um plano de saúde privado e hospitais privados, porque o dinheiro que você dá dos seus impostos não é revertido como deveria para uma saúde de qualidade.
Então, se você está tranquilo, porque quando você ficar doente você vai ter um médico bom, um hospital bom, você deveria estar tão ou mais indignado do que essas pessoas aí, porque, como eu falei, você está pagando duas vezes, né? Você paga os impostos e você paga um plano de saúde para ter um atendimento decente, né? Então, se você está ignorando o problema, se você não liga, se acha que não é problema seu, porque isso é cidade longe e tudo, eu acho que você realmente deveria mudar o seu conceito, mudar o que você está pensando sobre isso. Então, para encerrar, eu peço a vocês que não caiam nesse golpe do governo. O Brasil está sendo tomado de assalto à luz do dia, né? Houve caso de deputado que está preso, um deputado, Natan Donadon, está preso, condenado acho que a 13 anos de prisão, e o Congresso Nacional não cassou o mandato do cara. Então é o primeiro caso no mundo de um político, um deputado preso, exercer o mandato. É um negócio assim que o Brasil chegou num ponto que passou muito do lamentável já, né? Assim, já chegou no... A gente descobriu que o fundo do poço tem um subsolo e a gente chegou lá nesse subsolo e ainda está cavando. Então, passem esse vídeo adiante, né? Mostrem para médicos que vocês conhecem, para eles verem, que eles têm pessoas que entendem a situação e que estão solidárias a esse problema e que estão preocupadas em informar os menos informados para evitar que o governo, que deveria servir ao povo, e é o povo que está servindo ao governo, saia vencedor nessa empreitada mentirosa, né? Nessa falcatrua, nesse verdadeiro desfalque que está sendo dado tanto no Tesouro Nacional quanto na classe médica, né? E os médicos viraram demônios da noite para o dia, né? Viraram o pior tipo de gente, médico é xingado de tudo que é jeito agora. Então passe adiante, dê um like no vídeo, favorite, tweete esse vídeo, jogue no Facebook, marque seus amigos, espalhe o máximo possível, para a gente parar de ser enganado por essa corja que está no governo, acabando com o país da gente, né? Quando a gente viu milhões de pessoas indo às ruas, né, reivindicando uma série de coisas, os 20 centavos da passagem, enfim. Todo mundo falou que o gigante acordou, né, que o Brasil tinha acordado, e parece que o Brasil comeu demais no almoço e está tirando aquela soneca depois do almoço, e parece que o gigante adormeceu de novo. Então, não vamos deixar isso acontecer. Então, favorite, passe adiante, dê um joinha, espalhe esse vídeo para a gente não ser feito de trouxa, feito de palhaço, feito de idiota pela Dilma e por essa corja de petistas aí que estão, e aliados dos petistas aí, enfim, os partidos aí que compactuam com esse absurdo, para a gente parar de ser enganado e de ser massacrado por esses salafrários aí. Então eu agradeço você assistiu até o fim. Eu sei que o vídeo é longo, mas o assunto é longo, não tinha como resumir, porque é muita informação, é muita mentira que o governo está repassando. Então o vídeo tinha que ser longo mesmo, e eu agradeço se você teve paciência de assistir até aqui, e agradeço duplamente se você repassar esse vídeo adiante, e vamos que vamos até a semana que vem.